Fala Ninja, beleza? Continuando nossa degustação GIMP para destravar sua jornada no Proteus. Nessa aula aqui nós vamos falar checklist Ninja, o passo a passo, é ali que você precisa anotar para você fazer uma boa implantação. O que todo projeto precisa ter para não virar dor de cabeça. Por que o checklist é vital? Evita erros por esquecimento, organiza prioridades, facilita auditorias e apresentações para o cliente. Transmite segurança e profissionalismo. Então lembra que eu falei aqui, Ninja? Você tem que ter essa matriz de responsabilidade. Então, mesmo que, cliente, você tem que fazer isso aqui na virada da base. Essa área de tecnologia tem que fazer amanhã esta informação. Então você coloca tudo no mesmo papel, né? Porque quem vê o cronograma inteiro ali. A gente vai criar um foco ali para aquele pedaço do cronograma. Então ali o cronograma é o macro. Você tem ali o período, um ano de implantação, mas eu tenho que pegar aquele mês. Aí eu volto aqui, né? Qual a dica de Ninja? Como que você faz seu planejamento? Do fim para o começo ou do começo para o fim? Né? Você planeja aqui do começo para o fim do planejamento, ou você se planeja do fim para o começo? Comenta aí, Ninja. Pergunta aí. Né? O que é interessante fazer? Geralmente é interessante fazer do fim para o começo. Então, se você tem 12 meses, desses 12 meses você tem que pegar e colocar um marco ali, um milestones em 6 meses. O que eu tenho que ter entregue em 6 meses para que eu sei que em 12 meses eu estou próximo da entrega? Ele pode falhar, lógico. Tem que ter esse ponto aqui até aqui, esse marco aqui, beleza. Em 6 meses e 1 mês, o que eu tenho que ter acontecido no terceiro mês? Para saber que eu estou próximo do meu 6º mês e estou próximo da entrega final. Então em 3 meses eu tenho que estar chegando aqui. Beleza. O que eu tenho que ter feito no primeiro mês para saber que eu estou muito próximo do terceiro mês da entrega? Né? Do terceiro mês eu sei que no 6º mês eu vou estar entregando e que eu vou conseguir entregar no 12. Quer dizer, se falhou o primeiro mês, você já vai ter que recalcular um monte de coisa, Ninja. Se falhou no terceiro mês, você vai ter que recalcular um pouquinho mais para frente, entendeu? Você vai ter que colocar mais recursos, vai ter que otimizar mais coisas, vai ter que acelerar mais, vai ter que focar um pouco melhor no projeto todo, entendeu? Então, você tem que tomar cuidado com isso daí, beleza? Então, eu falei, nesse mês que a gente pegou 12 meses, eu vou pegar um mês, o que eu tenho que ter feito na primeira semana para saber que eu estou próximo da entrega do mês? Tem que ter feito isso. Mesmo que isso aqui não seja o milestone do projeto, entendeu? Mas é o meu particular, o meu, da minha equipe, daquele pedacinho de projeto ali. Então eu sei que naquele pequeno pedaço ali do projeto, da tarefa toda ali, eu tenho que ter a entrega em uma semana, tem que ter feito isso. Não fiz isso em uma semana, opa, estou com problema. Mas o que eu sei que eu tenho que entregar em uma semana? No primeiro dia eu tenho que entregar o quê? No terceiro dia eu tenho que ter entregue o quê para saber que em uma semana eu vou estar próximo daquilo, entendeu? Então você veio do fim para o começo. Você veio pegando metade, 6 meses, metade, 3 meses. Aqui metade seria 1 mês e meio, você pode considerar 1 mês, entendeu? Do mês você pegou 1/4, que pegou uma semana. De uma semana você pegou 1/7, que é um dia da semana. Aí de um dia você pegou 8 horas, entendeu? Então eu começo a controlar todo esse processo. Beleza? É assim que você faz o controle para saber que você vai entregar 1000 horas de projeto. Né? Então, 1000 horas de projeto, pode ser que em 6 meses, talvez, eu tenha que ter entregue 500 horas. Não é verdade. Porque pode ser que são tarefas diferentes, né? Talvez demore mais para subir o telhado, a cobertura da casa, entendeu? Acabamento. É a mesma coisa o projeto, então você não sabe, né, exatamente 6 meses. Eu sei que no 6º mês eu tenho que ter entregue aquilo para saber que eu vou chegar ali. Pode ser que no 6º mês eu tenho que ter entregue 20% do projeto. Não sei. Talvez esse 20% seja muito importante mais do que o 80%. Aí já é a regra de Pareto, outra dica de Ninja. Se você focar em 20%, você tem 80% da solução. Os outros são menores, que talvez você consiga controlar, entendeu? Talvez sejam melhorias futuras, talvez seja um pouco mais para frente. Então eu começo. Outra coisa, você começa pelo mais difícil ou mais fácil? Mas depois a gente conversa sobre isso.
Organiza prioridades, facilita auditorias e apresentações para o cliente, transmite segurança e profissionalismo. Os 7 itens que nunca podem faltar. Contrato ou ordem de serviço aprovado, então a gente fez o diagnóstico, o escopo, aprovou, fez o planejamento. Levantamento de processos assinado. Cronograma validado com o cliente. Documentação técnica, parametrizações, rotinas. Evidências e testes com aprovação. Plano de Go Live com responsável designado. E plano de suporte pós-implantação. Ok? Então você tem que ter esses 7 pontos, 7 itens aí que já é um checklist. Você tem que ter isso. Então, como que eu sei tudo que eu tenho que fazer dentro do projeto? Eu vou ter que ter um checklist completo, né? Eu vou ter que passar por isso para ser, ter que passar por isso para ser, ter que passar por isso para ser. Então você tem que ter um checklist de tudo isso que a gente está falando desde o início do projeto. E a metodologia trabalha em cima de um checklist desse, né? Para você saber que não vai falhar. Lógico, depois que você tem a experiência, você vai mais fácil, mais rápido, né? Mas enquanto você não tem, você vai seguir um passo a passo. Que aí é o 4 estágios da aprendizagem, que no outro vídeo a gente conversa um pouco mais. O que o Ninja faz diferente aqui? Valida tudo com o cliente. Documenta tudo. Tudo. Você começa, o que eu faço? Eu abro um Google Docs, ou um Doc mesmo no cliente, e começo lá, coloco a tarefa, o que eu tenho que fazer, eu vou fazendo, o que eu conversei no dia com o cliente, eu como executor, né? O que eu conversei, o que eu fiz, tal. Porque ali eu estou numa base de homologação, deu erro, no desenvolvimento deu erro disso, eu corrigi, deu erro disso, eu corrigi, deu erro disso, eu corrigi. A probabilidade de acontecer isso em produção é muito grande. Então eu já vou pegar aquele passo a passo, que é muito mais rápido, porque é uma lição aprendida, eu já apliquei essa lição aprendida em produção, entendeu? Para não ter problema novamente. Então eu fiz um ciclo que a gente chama PDCA, Plan, Do, Check, Act. Eu planejei, eu fiz, eu validei, eu chequei, né, o checklist. Aí desse checklist faltou o que? Eu vou ter que agir novamente, depois eu vou ter que Plan, Do, Check, Act, o PDCA, ok? Então você vê que tem várias ferramentas que a gente vai usando durante o caminho, tá? E dependendo da situação você vai usar uma ferramenta ou outra. Ferramentas que ajudam o Ninja. Planilhas compartilhadas, Google Sheets, checklist no Trello, Notion. Aqui é a dica de Ninja. Começa com a ferramenta barata e gratuita. Um Google Sheet, que vai te ajudar, já faz um checklist ali. Sim, não, uma matriz de responsabilidades. Não precisa gastar dinheiro. Aí você vai evoluindo, pegou o projeto, aí sim o projeto é maior. E você vai colocar esse valor do controle dentro do projeto? Sim. Entendeu? Então aí já vale a pena. Documentos com campos de aprovação. Pastas organizadas por etapa e cliente. Beleza? Então aqui a gente fez valida tudo com o cliente, documenta tudo, faz reuniões de alinhamento com ata, entrega o checklist assinado e ao final, e você vai usar estas ferramentas para fazer estes 7 passos. Mas não só esses 7 passos, Ninja. Você vai usar ferramentas, Google Sheet, Google Doc, Google Apresentação, ou Microsoft PowerPoint, né, Excel, Word. Você vai usar isso para seguir o projeto e você vai fazer isso sempre, entendeu? Então, dentro da metodologia de implementação Ninja, você tem tudo isso documentado, tudo isso escrito, tudo isso passo a passo, a metodologia pronta para você assinar e já pegar e sair pedalando no cliente. Preciso colocar isso em prática, vamos? Precisa melhorar alguma coisa. Aqui é Kaizen. Kaizen o que é? É 1% melhor a cada dia. Então, sempre a gente está evoluindo. Você traz uma ideia nova, a gente coloca lá. Eu vejo a tendência do mercado como que está, eu vou e ajusto a documentação. É um processo, é um ecossistema, e o processo é vivo, tá? Tarefa Ninja da semana. Então você tem uma tarefa agora, Ninja, novamente. Construa seu modelo de checklist padrão. Eu posso ter o modelo, então se você entrar no GIM completo, você já vai ter toda a documentação, modelo de checklist, perguntas e respostas, como seguir um script ali de perguntas para o cliente,
Tudo isso são documentações que a gente monta e entrega para você. Mas nada impede de você ter a sua própria documentação, né? Você vai ter a sua cara, o seu branding com aquele cliente, né? Mas não é mais fácil seguir uma documentação? Né? Quanto custa você desenvolver essa documentação, né? Então, use como base o último projeto que participou. Adicione itens de controle que faltaram no passado. Então, tudo isso gratuito que eu estou passando aqui, Ninja. Você pode usar à vontade, tem muito conteúdo nosso, tem várias dicas de Ninja, tem vários projetos, várias degustações, que é para isso mesmo, né? É para você entender como que a nossa metodologia é, né? Para você ter uma ideia, tudo isso eu passo dentro da Master Ninja Mind, Master Ninja Empresarial, que custa 3, 4, 5, 6, 10, 12 mil reais. Entendeu? Então o investimento é esse. Hoje eu estou querendo escalar isso com mais pessoas. Por isso que a gente está abrindo o Grupo Acelerador Ninja, o Grupo Implementador Ninja, o Grupo Empreendedor Ninja, o Combo Ninja Master. Entendeu? Por isso. Adicione itens de controle que faltaram no passado. Aí você fala, lembra que eu falei do retro, da retrospectiva? Falar, a gente pode usar uma ferramenta chamada que bom, que mal, que tal. Que bom, tudo que foi bom no projeto, você e sua equipe. Que mal, tudo que falhou no projeto. E são, pessoal, é uma interação, né? São as pessoas da sua equipe que estão falando ali. E que tal, tudo que poderia ter mudado, ou ideias que eles vão dando. Então, que bom, que mal, que tal. Numa próxima aula a gente vai falar sobre o Go Live Ninja. Até mais!